Boa noite. Hoje está mais ou menos. Boa noite mais. Boa noite. Ótimo. Lógico, a palestra pública, né, que antecede o trabalho de desobsessão. Mas eu acho que, vamos lá, eu mesmo que comecei descrevendo, né? Quer dizer, a palestra pública que antecede o trabalho de desobsessão, essa baixa do gás, um pouquinho às vezes pela presença da obsessão. Mas a primeira coisa que eu acho que eu precisaria corrigir é que não é a palestra pública que precede o trabalho de desobsessão. Porque o tema de hoje é justamente isso, obsessão. Vejamos o seguinte, o que é obsessão? Obsessão é uma questão de conexão. Porque obsessão é lidar com essa conexão entre um espírito e você, ou você e ele, ou entre eles, que as obsessões podem ocorrer também de espírito desencarnado para desencarnado, mas, ou seja, sempre vai falar de conexões. E aí, lógico, lembrando daquela velha propaganda, que conexões é tigre, né? E agora tem a manco, ou seja, conexão tem que ter uma parte que encaixe na outra. Então, a primeira pergunta a se colocar a um trabalho de desobsessão é perguntar qual é a parte da conexão que cabe a mim. Porque é justamente isso. E por que se brincava com tigre e a manco, que eu comecei a brincar agora? É porque tem várias outras. Contudo, rompem facilmente, eles descrevem um percentual do custo disso e toda uma construção. E eu estou pegando isso para falar de conexões. Porque às vezes nós vamos lidar com o processo obsessivo, aonde nós vamos colocar sobre os ombros do desencarnado o problema. Porque o problema é ele. Mas se nós entendermos que estamos falando de conexão, se for só ele o problema, a conexão se estabelece? Mas, Fernando, como é que é isso? Eu peço, uma certa paciência de vocês, porque às vezes eu gosto de usar exemplos muito simplórios, né? Aquela senhora, gata, como é que chama agora para o pessoal que as velhas, as novas, as idosas, o pessoal chama as piriguete, as velhaguete, ou seja, a mulher. Quando ela vai lá e se produz, e ela acha que ela está bem, e ela passa no lugar, e alguém fala de maneira negativa, ela olha para trás, nem está aí. Nem está aí. Eu achei uma coisa engraçada no dia desse, eu estava no local público e tinha uma gordinha, e aquelas calças que fica meio cocotinha, a blusinha meio curta, e a gordinha estava na dela. Um monte de mulher falando mal da criatura, dizendo que ela não tinha senso de estética, falando um monte de coisa lá, e a gordinha estava na dela, não estava nem aí. Ou seja, quando você está inteiro com você, o que falam você dá ouvido? Não. É mais ou menos a mesma coisa. Para você dar ouvido, você tem que estar um pouco com isso. Aí então, eu tenho uma outra amiga, que assim, você olha, não tem nada mais. Mas aí quando você pega aqui do lado, todo mundo, isso aqui é maciozinho, né? Aí ela diz que é gordurinha que tem que perder. Ou seja, se eu pegar e dizer assim, ó, tá mais gordinha, pronto, perdeu o dia. Perdeu o dia, falei da gordurinha da criatura. Ou então, que eu às vezes sou um tanto quanto indiscreto, eu passo assim um mês sem ver, né? Aí quando eu olho de novo, eu olho e digo assim, você engordou. Ah, pra quê? Então veja o seguinte, quando a gente está falando de conexão, que tem a ver conosco, uma parte, é para a gente lembrar disso. Como eu citei, aquela mulher que passa, fala, a gordinha está na dela, e a outra toda bela, mas aí ao sair de casa, se o marido fizer assim, ó, ela volta para trocar roupa.
falta de segurança em si mesmo. É não ter um olhar crítico sobre si mesmo. A gente vai voltar a esse pedaço um pouquinho. Porque, então, lembrando que obsessão é uma questão de conexão, o que é que a gente precisa fazer? A primeira coisa, às vezes, é não chegar aqui achando que vai para a sessão do descarrego, certo? Que é naquela sala, aqueles bichos gritando, é a sessão do descarrego, porque você não vai descarregar nada. Então, a primeira coisa é a gente entender com o que a gente está lidando. Porque quem é o obsessor? Eu estava anteontem em uma aula aqui da ULI, Universidade Livre do Espírito, que é uma sequência de ciclos de estudo que vão do 1 ao 10, estamos por enquanto no 7º, que se baseia na ideia, né, de trazer o esclarecimento das questões relacionadas ao espírito, olhando-a em diversos âmbitos, ajudando com isso aquela história que o Cristo disse: conhece-te a ti mesmo. E então, segue esse ciclo. E aí uma menina me dizia o seguinte: mas olhe, eu tenho medo de ver espíritos. Já pensou a gente ver aquela coisa horrenda? E a primeira pergunta que eu fiz para a turma toda foi: tem alguém aqui que já viu espírito? E alguns disseram sim, outros disseram não. Levantaram a mão. E a pergunta que eu fiz foi o seguinte: quando você acorda de manhã cedo, que olha para aquele espelho, o que é que você está vendo? Um espírito, só que encarnado. Às vezes tão horrendo como que ela disse, certo? Os cabelos para cima, de acha quatro. Mas são espíritos. Por que esse exemplo simplório? É porque se nós não tomarmos consciência do que estamos lidando, vamos ficar igual a criança. Eu tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de 8 anos, que estão naquela fase agora de ficar com medo de ir no banheiro sozinha de noite. Que quando acorda, vê a luz do quarto apagado, sai correndo. E uma das coisas que eu estava ensinando é acenda a luz. Tudo que existe no escuro, só existe no escuro se existir na luz. O que existe no escuro, que não existe na luz, está na sua imaginação, aonde o escuro propicia você dar determinadas formas o aspecto de outras. Então, qual é a escuridão que eu estou falando, que arrebanha todos nós? A escuridão da ignorância quanto ao que seja o espírito. Eu morro de medo de espírito obsessor. Por quê? É gente igual a mim, igual a você. E não fique muito, muito assim empolgado, não, porque daqui a mais, pelo menos os que têm 50, daqui a mais 50 você que vai estar do lado de lá, e talvez tão obsessor quanto ele. Porque o que é obsessão? Do lado da criatura, veja só, é alguém mal resolvido. É alguém mal resolvido. Que aí, por estar mal resolvido, deposita a sua vida em tudo aquilo. Vocês já viram mulher quando começa essa história de querer fazer plástica? E aí vai tentar consertar a boca aqui. Aí quando estica, daqui a pouco está com a boca torta, não consegue fechar mais. Ou seja, ela centra tanto naquilo que parece que o que vai mudar a vida dela é isso. Uma das coisas que teve no nosso meio comum foi até a história da cirurgia bariátrica, né? Faz, corta e acabou o problema da obesidade. Nada. Está tudo aí de novo. Volta a engordar, comer de novo, e agora com os problemas da cirurgia que fez. Ou seja, não adianta alterar a forma se eu não altero aquilo que gere a forma, para dar a ela um outro significado. Então, voltando ao nosso amigo, quem é? Eu preciso olhar primeiro que é alguém como eu. Porque o Cristo dizia uma coisa muito interessante. Olha como era a construção que ele fazia. Ele dizia o seguinte: quando em uma das suas parábolas, que ele voltava para escolher quem iria estar com ele no reino do Pai e quem iria para as áreas infernais, lógico que ninguém vai para as áreas infernais, mas é porque existe uma gradação de dimensões de vida que vão das mais primitivas e mais densas às mais etéreas e elevadas. E ele estava falando não de um lugar fixo, mas de um momento de vida do indivíduo. E ele diz: aqueles que me auxiliaram estão à minha direita, e aqueles que me deixaram de lado à minha esquerda. Imagina
aquele clero todo, que aí você pode juntar padre, mentor, coordenador de centro espírita, pastor protestante, esses que às vezes estão no ápice das religiões, estavam onde? Do lado esquerdo. E aqueles que estavam do lado direito, alguém que dizia, mas Senhor, eu nunca te vi, como é que eu estou aí? E aí ele falava uma coisa fantástica, imagine, no momento que você fez aquele que necessitava, foi a mim que você fez. No momento que você negou aquele que necessitava, foi a mim que você negou. Então veja, e ele não pergunta quem é que necessitava. E nem diz que quem necessitava era aquele todo almofadinha, ou era aquele mais ou menos, ou era aquele miserável. Quem necessitava é quem necessitava de quê? Acolhimento e amor. E aí vamos entender acolhimento e amor das criaturas mais sombrias a outras menos sombrias. Então, quando eu olho para o meu irmão, seguindo esse ensinamento do Cristo, eu começo a mudar a história. Porque nessa aula, a aula estava transcorrendo e tinha um espírito com um aspecto licantrópico, mais ou menos à frente da sala, nessa posição mais ou menos aqui, e ela falando do temor dele. E a ideia na sala era falar sobre o que é que vemos num salão mediúnico. Aí alguns dizem assim, rapaz, se você for vidente e entrar e você vai ver a bagaceira. Só tem aquele negócio. E aí, então, eu usei como exemplo uma passagem da vida de Chico, aonde ele vai visitar um presídio. Imagine, né? Presídio é um lugar assim leve, suave. Como está aí aquele que o pessoal está em rebeldia, que querem degolar um, arrancar a língua de outro. Coisas banais. E aí, quando viram ele entrando, o que foi que já ficaram imaginando? O que é que ele ia descrever quando estivesse saindo? Porque, lógico, todo mundo gosta de um pouquinho de ouvir a miséria dos outros, né? Porque quando a miséria dos outros é grande, a sua se torna menor. E aí, perguntaram, Chico, e aí, o que foi que você viu? Deve ter visto isso, aquilo outro. Começaram logo a descrever, né? E aí ele fez assim, não. Eu vi mães orando por seus filhos. Eu vi parentes cheios de amor orando pelos seus. Eu vi amores chorando pelos outros e orando por eles, para que eles fossem tocados. Então, é que talvez seja a forma como nós estamos lidando com o espiritual. Ali naquele salão tem vários níveis de percepção. E é mais ou menos aquela história, para a gente entender do que eu estou falando, uma dessas histórias mitológicas, né? Que o rei queria, ele vivia muito deprimido, e ele queria melhorar o seu status. E aí chamou um grande sábio. O sábio olhou para ele, ficou algum tempo com ele, e aí depois levou ele para um quarto, e nesse quarto, as coisas eram verdes. Tudo era verde. Ele foi se acalmando, ficando quieto. A cor verde deixava ele mais tranquilo, e melhorava a questão da depressão dele. E aí o mago disse para ele, olha, o verde lhe tranquiliza e lhe acalma. Então, utilize disso em prol de sua própria saúde. E foi embora. Uns 15 anos depois, volta o mago. Quando ele chega, o que é que aconteceu? O reino estava na miséria. Mas o que foi que ele fez? Mandou pintar tudo que era no reino de verde. E aí quando o mago entra, olha tudo aquilo, aí diz, mas espera aí, o que foi isso? Ele fez, eu fiz aquilo que o senhor me mandou, que iria me acalmar, e realmente me acalmou, só que as finanças foram para o beleléu. E aí o mago disse para ele o seguinte, por que em vez de pintar tudo de verde, você não botou uma lente verde nos seus olhos, um óculos? Você veria tudo verde sem ter feito tudo isso. Ou seja, vemos o mundo conforme a lente que nós usamos para enxergar. Se nós deixamos nos levar por essa apologia do medo, que é o que acontece hoje em nossa sociedade, a gente vai sair de carro de noite, não saia não, porque na esquina tem alguém para lhe pegar. A paralela você não pode andar de noite, porque um carro vai lhe fechar, tipo aqueles filmes de americano, o carro fecha, sai do carro, pá! Parece que é assim.
Olhe, não pode entrar no bairro da Paz, só tem marginal aí. É assim. Então isso é a mídia transformando o pânico como uma forma de controlar as pessoas. E a gente se deixa levar por isso. Porque na realidade, para ser assaltado, em qualquer lugar está dentro de casa. É igual a história do outro que sabia, porque um espírito disse a ele que ele ia morrer de acidente de avião, então por isso ele não viajava de avião. Aí o avião caiu em cima da casa dele. Morreu do mesmo jeito. Ou seja, nós nos deixamos levar pela ignorância e passamos a temer. E tudo aquilo que a gente teme funciona como as sombras no quarto de minha filha. Como ela não sabe o que é, está no escuro como um vulto aparece. E a mente, então, amedrontada, dá àquele vulto a aparência, a imagem das mais diversas e às vezes apavorantes possível. A ideia é nós sairmos disso. Como? Mas, Fernando, vai que esse espírito me pega. Aí a gente tem que começar a entender um pouquinho. Porque senão a gente começa a dar ao espírito categorias e aspectos que não são. É como a criatura que era espírita também, né? E aí ele trabalhava embarcado de 15 em 15 dias. A mulher saía para trabalhar no horário administrativo. Ele tinha voltado, estava naquele período que não iria ao trabalho. E aí ela sai para trabalhar, mas esquece alguma coisa em casa e volta. Quando chega em casa, abre a porta, vê aqueles gemidos, vai ao quarto e vê o quê? Ele travado com alguém lá. E aí, quando ele vê que é mulher, ele levanta. Aqui é José, obsessor de João. Vou acabar com o casamento de vocês. Mas olha, ela acreditou. Ela acreditou. Mas veja, é uma brincadeira? É, mas é assim às vezes que a gente está lidando com o espírito. Aquele que está ao seu lado está primeiro por ignorância. Porque se ele entender que se ele está ao seu lado e a história que nos une foi de um passado, significa que a vida vivida não acaba porque a experiência ali fica, mas o espírito vai. E se ele vai, ele pode viver outras experiências mais significativas do que aquela que passou. Quando ele começa a despertar para isso, pronto. Aí começa o resgate. Porque ninguém faz mágica naquela sala. O que vai fazer é isso. Meu irmão, perceba que você está preso a esta mula que ainda não se abriu para se transformar. E você está agora paralisando a sua vida, porque na vida passada você foi mulher, ele era padre, e vocês tiveram um caso, e na hora que descobriram, para ele não ser queimado na fogueira, ele queimou você. Então, se desprenda, a vida continua, vá construir. Ele que aprenda o que é necessário para valorizar a vida, porque quem mandou para a fogueira foi eu. Quem vai aprender isso? Eu que tenho que aprender, porque não foi isso que ela fez. E quem melhor ainda, vá orando por ele, porque você se desliga de todos os laços e as mazelas que as lembranças negativas lhe traziam. Está livre, e ela vai construir uma nova vida. Porque se você está livre, aquela frase que está ali na entrada desse auditório, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, a ideia é justamente essa. Se a vida continua e és espírito imortal, você pode começar agora e mudar a sua história. E alguns vão dizer assim, mas como? Velho, barrigudo, já acabado. Como é que eu vou fazer a minha história? Mas eu pergunto, qual é a sua história? Ah, a minha história é ser alpinista. Olha, está difícil. Mas você queria ser alpinista em que sentido? É isso que ainda dá sentido à sua vida? Ou o tempo que passou foi lhe mostrando que é melhor trazer para si valores que a traça não corrói? Mas o que você está falando? Eu não entendo o que é isso. Vamos lá. Tudo em nós vai cair por causa da lei da gravidade, não é isso? Nada fica sempre em cima. Agora, quem se fixa apenas na estética, fica igual aquela. Cada hora estica, fica igual a Elza Soares, né? Que não fecha mais a boca.
Então, o que é que a gente precisa? Quem não compreende que o corpo físico tem uma curva de desgaste, de envelhecimento, está sempre hoje querendo viver o ontem que não viveu. E isso é um processo que retroalimenta, porque quanto mais o tempo passa, o corpo se desgasta. E se hoje eu perco tempo querendo viver o ontem, que já não é mais meu tempo, amanhã eu vou querer viver o hoje, que eu não vivi hoje, porque eu estava procurando ontem. E aí vamos ter um monte de gente correndo atrás de um tempo que já passou. E aí vai chegar para a criatura que está ao seu lado e vai dizer: não, vai embora, Jesus vai contigo. Pegue o manto de Nossa Senhora. Cubra-se com a luz do Senhor. E ele vai dizer: hipócrita, não é isso que você faz. Porque o processo de desobsessão é um processo de educação. Falar de espíritos, e não é falar de espiritismo, falar de espíritos é falar de uma proposta de vida imortal. E por ser imortal, é uma proposta de educação contínua. Então, a proposta para o espírito é uma proposta pedagógica, aonde o Cristo diz isso lá atrás: mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E ele disse: deves perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. E por que ele está dizendo isso? Ele não fez churrasquinho, mas a vida não já acabou? Aprenda que a homem desse jeito, você não se dará mais ao desfrute de ficar. E churrasquinho você nunca mais vai virar. Vá adiante. Ou seja, o perdão liberta, não é o agressor, liberta aquele que se acha agredido. Então a primeira coisa, perdoem quem está com vocês, porque eles estão por ignorância. Eles não estão por consciência. Eles estão achando que estão a cobrar-lhe algo, e tem esse direito, porque algo lhe foi tomado, destruído, lesado, e aí ele está contigo porque quer lhe retribuir na mesma moeda, e não entende que a única coisa que ele está fazendo é perpetuar o próprio sofrimento, porque está preso a algo que passou, do qual não se desligou, e como está preso a algo que passou, não consegue enxergar nada ao redor, e está servindo de marionete para espíritos que gostam de utilizar-se disso, porque essa sensação, emoção do sofrimento, da dor, os nutre de alguma forma. Então, é alguém que merece, antes de mais nada, um olhar seu de compreensão. Então, por isso que aquilo não é uma sala, certo, de exorcismo, uma sala de como é que vai mandar os capeta tudo para o raio que o parta. Não, é uma sala de esclarecimento. Tanto que antes a gente chamava médiuns doutrinadores, chamamos hoje médiuns esclarecedores. Porque a ideia de esclarecer para o espírito que ele pode construir uma outra jornada. Então, esse é o atendimento do espírito. A busca de fazer isso. Mas como é que a gente faz isso? Também não é mágico, não, né? Porque às vezes tem umas pessoas que, por serem médios, ou se dizerem médios, né? Elas começam a querer ganhar os louros, as glórias de uma característica que é natural de todos nós, mais ostensiva em uns do que em outros. E aí, transforma esse processo como se fosse uma coisa mágica. Não é mágico, não. Primeiro porque os encarnados estão na pontinha do cone de assistência, que é de base no infinito e de ápice aqui junto. Então eu, como médium, ela, como doutrinadora, a me atender. Esse trabalho de nós dois é uma pontinha do iceberg. O resto está tudo lá para cima, porque serão os espíritos que vão mobilizar isso. Mas, Fernando, então por que está acontecendo aqui? É porque é o seguinte, a criatura que está do meu lado ainda vê a vida com a mesma lente que eu vejo. Então, quando em mim ela vê, percebe, apreende alguma coisa, por essa experiência momentânea, às vezes é o suficiente para tirá-la daquele quadro de congelamento temporo-espacial. Ela está vivendo há 2000 anos e hoje já estamos há 2000 anos na frente. E ela não consegue entender que ela perdeu 2000 anos de vida, aonde ela ficou engendrada a uma história comigo, que infelizmente, por mais que ela queira,
não terá como solucionar. Por quê? Porque Fernando hoje tem 49 anos, mas ele vai morrer e vai acabar. Fernando não continua existindo. Vocês vão morrer e vão acabar. Não vai existir mais essa pessoa. Por que isso? Porque quem permanece é o Espírito. E esse que eu estou chamando de Fernando é a agregação de aspectos que possibilita a eu, Espírito, experienciar, interagir e trocar com o outro. A cada novo retorno à dimensão física, um novo aparelho é criado. Não é mais igual ao outro. Mas, Fernando, não é isso, Fernando. Não é isso. Dizem que a gente volta, a gente fica. Faça uma coisa. Retroaja 20 anos e veja você hoje ser igual à pessoa de 20 anos atrás. As mesmas ideias, as mesmas posturas, os mesmos pensamentos. Se quando você lê um livro hoje, daqui a um ano você lê, a sua visão se amplia e modifica, quanto mais tudo isso. Então esta pessoa já morreu, velho. Por mais que você queira, já foi. Ela já foi. Agora você, Espírito, se prendendo a isso, vá adiante. Então, acolha ele, que por mais licantrópico como era o Espírito que estava na sala, quando fomos progredindo a aula e falando de que lidar com o Espírito desencarnado em sofrimento é ampliar a nossa capacidade de acolhimento e de amorosidade, ele foi se transformando. Mas isso é mágico, Fernando. Como eu estava dizendo, alguns médios, que começam, não, porque eu dou uns passos e tudo eu resolvo. Nós somos o ápice, a pontinha. Quem faz o resto são os espíritos. Porque imagine, quando você está com um problema, é assim, rapidinho alguém resolve? Resolve sim. Se você me falar do seu problema, eu vou lhe dar a solução. Agora, eu só não vou saber se resolveu, porque a minha solução é igual aos contos de fadas. Até que a morte os separe. Eles não morrem mesmo. Acaba ali, não mostra o dia seguinte a cozinha suja, o quarto mal arrumado, a falta de roupa. Não mostra nada disso. Então é fácil resolver o problema do outro na minha mesa de laboratório. E os meus, por que eu não resolvo? Ah, porque nada é tão simples como a gente descreve. Porque existem vários fatores aí arraigados, interligados. Então, o que é que a gente precisa entender? Que seja quem for este médium, não é nada de milagre. Ele vai conversar e a equipe espiritual vai atender o resto. Ah, mas aquele médium que me atendeu, rapaz, eu achei ele meio... Não é ele, não é ele. É a equipe espiritual que vai estar fazendo isso. E sabe quem é que constitui essa equipe espiritual? A energia formada pelas pessoas que querem vir trabalhar com bom coração, associada à energia de vocês, que vem buscando um auxílio para si e para o outro irmão que vocês não conseguem ver. Quanto maior a energia de amorosidade, esse trabalho de desobsessão começa aqui. Porque o trabalho de desobsessão começa quando você põe o pé fora de casa dizendo que vem para cá. Começa na maturação, no fortalecimento desse desejo. Agora não vamos fazer o desejo fantasioso, vamos fazer o desejo mais real. É o desejo de se esclarecer. Essa é a finalidade da palestra pública. Para que você não fique com medo do escuro, em vez de acender a luz, que é a luz do conhecimento. Quando você olha, está lá escrito no livro dos Espíritos, pode os Espíritos fazer conosco o que eles bem querem e entendem? Não. Agora, é igual a gente encarnada, que quanto mais fala que faz, não faz nada. Mas, Fernanda, ele pode chegar a você, dar um tiro e tirar a sua vida. Olhe, a minha vida, como a vida de nenhum de vocês, podem ser retirada. Pode ser retirada a vida do corpo físico que estamos utilizando. E, em teoria, isso não chegará a você se não estiver dentro do construto da sua história. Porque cada um só vive o que está no construto da sua história. Fernando, então, se é isso, estava no construto da minha história, passar com essa criatura deformada do meu lado me perseguindo? Estava sim. É porque, em vez de você olhar ele como um agressor, agradeça a ele. Ele, existindo, mostra o quanto você está distante do que você pode ser. Porque ele existe, porque há um engate em você. O engate é
tudo aquilo que podemos entender como as nossas barreiras para a construção de relações frutíferas, vindouras e positivas. Mas como, Fernando, não é assim? Veja como é seu círculo de amizades no trabalho, entre os vizinhos, na própria família. Quanto maior o coração, mais você consegue abraçar o outro. Abraçar o outro não é estar dizendo sempre que o outro está certo, não. É compreender o outro nas suas dificuldades. E ter a hombridade de dizer, fulano, olha aí, você deu uma escorregada na casca da banana. É uma relação assim que a gente começa a construir. Aonde em vez, mas Fernando, o outro não vai aceitar o que eu falo. Não, é melhor como você faz. Em vez de dizer para ele, chega aqui para Margarida e diz, Margarida, que médio insuportável. Vem para o trabalho com decote cá embaixo. Ó. Ou seja, em vez de chegar para a pessoa e assumir uma postura de educação, educar o outro, compartilhar a diferença, você chega com ela e faz a fofoca fraterna. Ou seja, é um obsessor encarnado sobre o outro. A proposta espírita é uma proposta pedagógica de autoeducação, no sentido de, adotando uma postura em que você se transforma, o outro vai vendo em você que ele também pode se transformar. E aí é assim, onde a gente começa a entender que o processo do trabalho de desobsessão começa aqui. Ah, então eu venho, participo aqui da palestra, está resolvido? Não. A finalidade dessa palestra é deixar você inquieto na cadeira. Deixar você com as coisas fustigando no seu pensamento. Mas, Fernando, então para que eu venho para cá? Eu venho para cá para estar em paz. Olha, se você achar que a paz é aqui, é igual aquele que quer construir uma bolha para se ver livre dos problemas do mundo. Aqui, ele vai trazer questões para você entender que esse desencarnado que está ao seu lado, que ele trouxe para aqui por lesões orgânicas, psíquicas, ou aspectos outros envolvidos nisso, ele é apenas uma ferramenta da vida, mãe maior, que está lhe convidando para você ser maior do que o que você é. Só que enquanto você está comodamente sentado nessa cadeira, achando que está tudo uma maravilha, você não sai do lugar. E é esta mãe maravilhosa que se chama vida, quer a seus filhos cada vez mais luz. Porque quanto mais luz os seus filhos têm, mais em luz ela, vida, se traduz. Então, nós precisamos começar a olhar de um outro jeito, porque na hora que a gente adentrar naquela sala, imagine que em vez de ver os gritos, urros, ou o que quer que você possa imaginar, tente imaginar a pleiade de espíritos familiares, porque conviveram com este obsessor que está ao seu lado, em outros momentos de vida, estão lá dentro, como estão aqui, orando por eles, para que eles despertem, possam ser então resgatados e voltem a tomar o curso da vida no sentido do aprendizado. Se desapegue de você. Essa é a necessidade que a gente precisa, entrar ali com o coração da mãe amorosa, e não entrar ali com o coração do carrasco, que quer que o outro vá para o raio que eu parta. Que quer se livrar do outro. Não, é com esse coração de amorosidade. E aí a menina me dizia, mas Fernando, como é que eu vou ver uma coisa monstruosa desse jeito e eu vou ficar bem? E aí eu disse para ela, vem cá. Para ele estar assim, o que foi que aconteceu? Porque esses espíritos que se deformam, eles às vezes se deformam por um processo dele para com ele, ou de outros para com ele. Que processo é esse? A culpa. Fez alguma coisa, como culpado, enfia a cabeça entre as pernas, daqui a pouco está um ser sem cabeça. Ou seja, deixa o outro manipular ele. Olha, eu sei dos seus podres. E aí ele baixa a cabeça e deixa o outro dar a ele a forma que quiser. Mas como assim, Fernando? Porque tirando o corpo físico, o corpo que nos envolve enquanto espírito é o corpo perispiritual. E é um corpo plástico, como seria a massa de modelar. Então, os processos psíquicos vão modelar esse corpo. Em um ser mais iluminado, usando luz como algo mais elevado, ou um ser mais enegrecido, utilizando a ideia de trevas como algo mais primitivo e mais brutalizado. Isso na nossa cultura. Em outra cultura poderia ser um outro simbolismo. Então ele vai se deixando mesclar por aquilo ali. E o que a gente está querendo dizer a ele é, o pai, no Velho Testamento, já dizia,
sois deuses. O próprio livro dos Espíritos nos diz que somos chama etérea. Então, meu irmão, seja o que foi que passou, que aconteceu, levante a cabeça, você é filho de Deus, assuma o seu lugar, deixe tudo de lado e diga que agora vai recomeçar e fazer diferente. E é isso que a gente precisa, de gente que aprenda a deixar o que passou para lá. Aprenda com os seus erros, levante a cabeça e diga que agora está disposto a reconstruir, a recomeçar. Algo que começa daqui para diante, porque o de ontem, quer queira, quer não, morreu, acabou, não existe mais. Agora pode estar vivo em você, enquanto aprendizado, quanto aquilo que você sabe que não deve fazer. Mas, Fernando, vira e mexe, a gente diz que não vai fazer mais. Mas lá no fundo, olha a gente fazendo de novo. Como é que isso acontece? Porque minha filha faz isso. Eu tenho uma de 8 anos, né? E eu digo, minha filha, você bateu em sua irmã. Isso é certo? Ela diz, não, papai. Mamãe mandou você fazer o dever, você não fez, ainda gritou com ela, isso está certo? Não, meu pai. Eu digo, e por que você faz isso? Ela responde assim, eu não consigo fazer diferente. Somos nós. Agora, como ela é criança, ela não fica usando uma máscara, nem uma máscara, nem uma fuga, que ela podia dar N outras desculpas. E quando vai amadurecendo, a gente aprende a fazer isso. Para não se revelar, a gente dá desculpa, inventa história, bota uma máscara para não assumir o que é. Se nós fizermos como ela, olha, eu não consigo, a gente começa a conseguir transformar e mudar. Então, a educação do desencarnado, o processo de desobsessão dentro da sala, que também começa aqui. Porque cada reflexão que você fez dentro de você, mostra a ele que aquele que morreu, morreu. Quem está aqui é outro. Não é mais o mesmo. E se você não é mais o mesmo, ele também pode se abrir para essa oportunidade de se descobrir que é muito mais do que aquela foto congelada no tempo, que é da qual ele se lembra e em função da qual ele hoje vive. É uma outra proposta para ele. Aí então, quando a gente consegue fazer o que minha pequenina faz, a gente começa então a entender que, como eu conversei com um adolescente há uns 3 dias atrás, um adolescente de seus 35 anos, né? Porque agora vai ficando na casa dos pais, 30, 35, 40, 45, e vai ficando. A adolescência vai se prolongando, já que se vive até os 85, antes se vivia até 45, a adolescência estava em torno de 18, 20, aí dobrou para 80, aí vai até os 40, né? E aí a questão era, ele é envolvido com álcool, droga, e aí está com um processo de pancreatite. E aí ele diz assim, mas olha, eu estava bem, só tomei 2 cervejinhas, mas será que eu não tenho nenhum direito de tomar 2 cervejinhas? Não estava sentindo nada? Eu disse para ele o seguinte, imagine, se quando você está bem, sem sentir nada, você não é capaz de olhar para a cerveja e dizer, não lhe quero, ou o contrário, lhe quero muito, mas sei que você vai me destruir mais do que o que eu quero. E aí vai poder dizer não. É quando você está na pior que você vai ter essa capacidade de dizer não? Ou seja, se nesse momento eu falei daquela brincadeira da minha filha e você se viu, olhe para o espelho de manhã cedo, veja esse espírito e diga para ele, olhe, você é um cara legal. Você está me dizendo e se revelando naquilo que você tem as suas deficiências. E agora, sabendo que essas deficiências suas são nossas, eu já sei que eu tenho um limite que eu tenho que respeitar. Porque se eu for além dele, aquilo que em mim ainda é ignorância, não me deixará uma outra postura assumir, uma outra forma a pensar. Então, eu começo a entender que é o meu limite. Então, entendendo o seu limite, você vai fazer o quê? Olha, eu já entendi todos os meus limites, mas eu então já sei que eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Gabriela. E não morre, né? Porque a pelanca caiu, a própria da Sônia Braga não está mais naquela história, né? Mas vamos olhar o que não é assim. Aí você vai entender que é o quê? Conhecer os seus limites para você saber onde você vai aplicar sua energia e seu tempo. Você às vezes está imaginando dar saltos maiores do que a sua perna. Quer ser Madre Teresa de Calcutá, quer ser Irmã Dulce. Não, vamos para coisas menores. Tente tratar
as pessoas que convivem proximamente de você com mais amor e mais carinho, com mais tolerância e compreensão. Mas você vai dizer assim, eu não, essa cambada de gente pobre, ignorante, que não sabe como se comportar, como fazer, eu não sei fazer de outro jeito não, eu sou assim mesmo e acabou. Nunca foi, nem nunca é. Porque quando você está num lugar onde os outros são maiores do que você, tudo isso muda. Mas muda? Muda! Era o dono de empresa que era assim, um pequeno negócio. Para ele crescer, precisava estar num congresso com donos de grandes negócios. Cadê que ele tratava ninguém assim? Cadê? O mesmo homem. Ou então outro com aquele rompante enorme. Aí o cara passou, terminou fechando o carro dele, ele sai querendo bater. Na hora que ele chega no carro, o cara puxa a arma e diz, e aí? Cadê a valentia? Então, nós sabemos fazer diferente. Basta que a gente queira. E para querer fazer diferente, a gente tem que diminuir essa imagem que a gente projeta em nós, diminuir no outro, olhando o outro como irmão. Ou seja, o obsessor que está ao seu lado é alguém igual a você. Ore por ele para que ele possa seguir a vida dele. E passe a orar por você, para que amanhã você não esteja no lugar dele, esperando que alguém faça por você o que só você pode fazer. Mas, Fernando, você falou desse processo, que é o processo de resolução da obsessão. Mas será que não tem um elemento preventivo, né? Porque hoje se fala muito de terapêutica preventiva. Tem sim. Tem o que fazer. Todo vínculo obsessivo se faz por uma questão de uma carga emocional, uma carga afetiva ali presente. Veja como você lidar com seus afetos e desafetos. Você é aquela pessoa que transforma uma gota em uma tempestade? Comece a se transformar. Mas, Fernando, foi aquilo, foi a gota d'água? Não. É que você foi deixando tudo encher e quando já não tinha mais borda, aquela pobre gota transbordou tudo. E você deu a ela uma importância maior do que tudo que era. Então, vá aprendendo a olhar as gotas que se acumulam no copo. E faça uma coisa, nós não somos esses seres evoluídos, não, mas vá tirando algumas, porque algumas não precisam mais estar lá. Por exemplo, eu sou assim porque minha mãe me criou desse jeito. Oh, peraí, você já é maior, você já pode ser mãe de si mesmo, pai de si mesmo. Está aí chorando o quê? O que passou? Ah, mas ela podia ter sido diferente. Ela não podia lhe dar o que ela não tinha. Se ela tivesse, teria lhe dado. Mas ela podia ter me dado sim, não deu. Quem disse isso? Você está no coração dela. Você sabe o que ela está vivendo. Você, mais uma vez, está querendo resolver o problema dos outros na sua mesa de laboratório. Você parou para ouvir, perceber, saber quais os aspectos do sentimento que a envolveu naquele momento? Não. Então, como você está a julgar, se desacorrente e se coloque agora como pai e mãe de si mesmo. E aí você talvez diga, mas olha, filho, não dá para ser mãe de mim mesmo, porque me aturar é dose. Então, eu vou lhe dizer a mesma coisa. Não chame a si mesmo de aborrecente. Olhe para você e entenda que esse dose é aquele porco-espinho, que é cheio de espinho para afastar os outros. Não porque não quer carinho, é porque tem medo do carinho até onde pode tocar e chegar dentro de você. Ah, mas vai revelar o que há de mais frágil de mim, é o que há de mais belo, é o que há de mais puro. Ah, mas vão me chamar de otário. Por quê? Porque eu perdoei a minha mulher que me traiu? Mas se a proposta dela agora é uma outra proposta, por que não lhe dar uma outra chance? Ah, não, porque quem dá a chance é mulher, é homem, que vai não sei quantas vezes e continua fazendo a mesma coisa. Não, eu não estou dando chance a ela, estou dando chance a mim, porque eu ainda a amo e espero construir com ela algo. Se essa proposta for verdadeira, por que não tentar? E se não der certo, eu tenho que reconhecer que eu consigo amar, mas não ela como é, ela como eu sonho. Então, como meu sonho não se materializou, não vai dar para continuar. E aí, então, a gente não se ampute a possibilidade de sonhar, porque às vezes a única coisa que o outro está esperando é que o movimento dentro de você seja esse movimento de humildade. Então, prevenção para obsessão, humildade e sinceridade.